Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Café com Leite. Hoje vamos conversar sobre um dos momentos mais importantes na vida de uma mãe e de um bebê, a amamentação. Muito mais do que alimentar, amamentar é um gesto de amor, proteção e cuidado que fortalece o vínculo entre mãe e filho e contribui, acima de tudo, para um desenvolvimento saudável desde os primeiros dias de vida. Para esclarecer dúvidas, desmistificar informações e compartilhar orientações fundamentais para as famílias, recebemos hoje aqui no nosso programa a médica cirurgiã pediatra, doutora Micaele Josini. É assim que nós começamos a edição de hoje aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. Doutora Micaele, primeiro, muito obrigado, né? Depois de tanto tempo, eu lhe ofereci um cafezinho aqui, é motivo de alegria, seja bem-vinda. Muito obrigada, Leite. Faz muito tempo realmente que eu não vim aqui. Pois é. Até você já tinha convidado outras vezes, infelizmente eu não tinha tido a oportunidade, mas agora deu certo. Deu certo, né? Tudo no seu tempo, né, doutora? Isso. E para nós falarmos agora de um tema de tamanha relevância, né? A amamentação, acho que sempre que a gente conversa com os profissionais de saúde, em especial, que nós tocamos no assunto amamentação, ele tem assim um brilho diferenciado, né, doutora? Porque Isso. parece que a amamentação é a vida. Uhum. Isso, a amamentação é literalmente um ato de amor. E é o primeiro alimento que a gente consegue dar para o filho da gente. É uma forma do corpo da gente responder à natureza também. Algumas mães às vezes não conseguem fazer isso adequadamente, o que não é um problema, pelo contrário, essas mães devem inclusive ser acolhidas, porque algumas ficam até essa questão dessa frustração por não conseguir amamentar, mas isso não é um empecilho para poder ter um gesto de amor. O acolhimento da criança, o fato de você estar ali dando um alimento para a criança, seja da forma da amamentação, que é, de fato, uma excelente forma, mas também com um leite, uma fórmula, também é uma forma muito importante de dar amor. Não existe falta de amor também quando não se consegue uma amamentação. Sem dúvida. Doutora, e a amamentação é tão difícil assim? Ou seja, a mulher tem dificuldade ou só algumas mulheres? Assim, muitas pessoas acham que simplesmente porque nasceu uma criança, amamentar é colocar a criança no peito e ela vai mamar. Não. Não é só isso. Não, porque assim, até muitas mães dizem, não, mas esse filho eu consegui dar de mamar, esse agora que nasceu eu não consigo. Do mesmo jeito que não é o mesmo filho, porque cada ser é um ser único, a mãe também ela vai se transformando com o decorrer do tempo. Cada gestação, cada filho traz uma forma nova de vivência. Então, assim, são seres diferentes. Até a própria mãe ela vai tendo a mudança, o corpo vai mudando. Então, amamentar não é simplesmente botar no peito e a criança já sabe sabendo mamar. Ela sabe sugar. E isso é diferente de saber mamar. Porque mamar existe inclusive uma técnica, que as técnicas de amamentação, as enfermeiras de amamentação explicam maravilhosamente bem, que é justamente para poder colocar a criança da forma adequada no peito e ela conseguir, assim, ficar voltada naquele momento e conseguir amamentar da forma adequada. Então, tem a postura correta para dar de mamar, tanto da mãe quanto da criança. A criança tem que estar... A mãe tem que estar confortável, a criança tem que estar confortável. Muitas vezes, a mãe deixa a criança, às vezes, com a barriguinha para cima. E isso não é bom. Normalmente, a gente diz que a posição correta é barriguinha com barriguinha, a barriga da mãe, a barriga da criança. De ladinho, no caso, né? E a criança fica de ladinho, porque muitas vezes o que acontece que não dá uma amamentação correta, a criança às vezes fica de barriguinha para cima, não está virada para a mãe, e isso faz com que ela fique com o pescocinho virado. Nesse pescocinho virado, ela tá forçando a musculatura do pescoço e vai cansar mais facilmente, não vai conseguir ter uma pega boa, e tudo isso prejudica na amamentação. E assim, quem não conhece, imagina que é simplesmente só abastecer a criança, né, de leite. Pronto, está amamentando.
Quão importante é cada detalhe desse, né? Isso. Até de lado, se ele ficar assim, ele não ficar de ladinho, ele pode se prejudicar, porque a mãe, tanto ele não vai pegar, como ele pode, com a insistência da posição, ele ter até algum problema, né, doutora? Isso, ele vai cansar com mais facilidade, ele não vai conseguir sugar da forma adequada, porque ele vai estar forçando muito, ele não consegue abrir a boca da forma adequada, que existe também até a forma de colocar as costuras da amamentação, explica muito bem isso. Existe a boquinha de peixe, que é o lábio inferior tem que estar invertido para poder ter uma pega adequada. Então tem toda uma técnica que, assim, a mãe não vem com isso de fábrica, que a gente fala. Nem a criança também tem Eu essa... imagino aqui as mães de primeira viagem. É. Essas aqui realmente não sabem, né? Isso, eu fui mãe de primeira viagem recente, tive que contratar consultora de amamentação, porque realmente é uma coisa que precisa de uma orientação adequada, uma orientação correta. Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Porque às vezes você quer mamar, quer dar de mamar, faz tudo, você achando que está da forma correta, e às vezes é só uma coisinha que tem que ajustar e faz toda a diferença. Às vezes uma pega que está inadequada, a mãe vai sentir uma dor no peito, e às vezes só uma posiçãozinha que muda, uma puxadinha no queixo para poder verter o lábio, faz com que ele pegue adequadamente, essa dor não tenha dificuldade. Existe aquelas mamães que eu escuto falar que não tem leite. Procede isso? Tem sim. Eu tive baixa produção. Eu consegui dar de mamar para minha filha, por exemplo, mas tive que fazer alitamento misto, eu dava com o peito, mas também complementava com fórmula. E eu tive baixa produção, que pode ser por vários motivos. Porque, assim, por exemplo, tem mães que têm depressão pós-parto, por exemplo. Certo. Isso é uma coisa que vai afetar a produção de leite. Crianças que não pegam adequadamente, não faz o estímulo de sucção no peito, que é uma das coisas que produz ocitocina, que vai fazer com que tenha essa liberação do leite. Se não tem uma pega adequada, se a criança não mama bem, também tem uma baixa produção de leite. O puerpério em si é uma coisa assim, digamos, os primeiros 30 dias são os mais loucos da vida da mãe, mas ao mesmo tempo os mais incríveis. Mas é uma oscilação hormonal imensa, porque você vinha com uma quantidade de hormônio que, do nada, eles praticamente caem de uma vez para mudar para outros tipos de hormônios que são necessários para a produção de leite, etc. E isso tem uma oscilação muito grande no corpo da mulher. Fora isso, tem a privação de sono, tem a questão de estresse por conta de toda, principalmente na primeira viagem, toda essa dificuldade de saber o que é que faz, como se ajustar, às vezes o medo faz muito isso também. Então, tá chegando o dia e o medo vai aumentando. Isso. Né? E tudo isso são coisas que podem causar uma baixa produção de leite, e algumas mães, inclusive, não têm a produção de leite. Algumas mães que precisam fazer cirurgias na mama também têm uma dificuldade. Sim. Principalmente as mães que fazem mamoplastia redutora, que tem a mama grande, precisou fazer uma redução de mama, então ela perde parte dos ductos das glândulas mamárias, isso fazer com que ela possa ter uma baixa produção de leite, não é uma obrigatoriedade. Doutora, então mas eu me reporto a mulher, a mamãe ainda no estágio da gravidez, fazendo aqueles pré-natal. Esse pré-natal, e tudo isso essa mamãe é orientada, daí a importância do pré-natal ou não? O pré-natal ele vai mais voltado para a gestação em si. Para a gestação. Isso, para desenvolvimento da criança, avaliação de alguma alteração, acompanhamento para ver se está evoluindo bem, se a criança está crescendo bem, se tem alguma infecção durante a gravidez. O pré-natal é mais voltado nesse sentido. Certo. Muitas vezes, essa parte da amamentação, o ideal é que seja procurado um acompanhamento, de preferência no pré-natal ainda, mas não exatamente com... Não é possível saber como poderá ser ou não a amamentação. Isso, porque uma coisa é você assim, eu vou estudar para saber dar de mamar, mas outra coisa é quando você está lá com a criança no colo. Porque uma coisa é você estudar e ver como toda a situação. Outra coisa é quando está lá a criança no colo e dizer, e agora? Cada ser é único, como a senhora falou, Isso. né? Cada ser é único, né? Cada bebê também é único ali. Isso. Então. Mas assim, por que algumas reclamam que dói? É porque é a primeira vez, ou é porque dói tanto assim? Depende.
tudo é muito relativo. É. Tem umas que dizem que fica pedrado, eu não sei. A mastite. Então vai me corrigindo que eu não Isso. sei, doutora. O pessoal fala pedrado, mas é a mastite, que Mastite, é quando fica né? engurgitado, as glândulas ficam cheias de leite, isso faz com que fique engurgitado e dá dor, pode causar infecção, inclusive precisando de uso de antibiótico, às vezes pode dar febre, calafrios. A mastite por si só não contraindica a amamentação, pelo contrário, o indicado é que a criança continue amamentando, porque vai ajudar. Vai ajudar, né? Isso. É doloroso essa parte, mas vai ajudar, porque à medida que sai o leite, aquilo ali vai diminuindo. Vai sentindo dores, Isso. Mas aí, essa questão da mastite é uma coisa que pode acontecer porque a mãe tem muito leite, acontece, ou então por algumas coisas. Por exemplo, antigamente o pessoal usava muito sutiã para poder segurar os seios durante a gravidez. Hoje em dia, as consultoras falam muito em relação a que usar o sutiã vai fazer com que seja mais fácil, inclusive, evoluir com a mastite. Hoje em dia, o indicado é não usar sutiã durante a amamentação. É um pouco complicada essa parte, mas é uma das indicações que acontece pelas consultoras. Porque para não ficar muito tenso o seio, porque está sendo muito apertado, isso causar um engurgitamento das mamas. O fato de ser porque está segurando, ele pressiona? É assim? Pressiona um pouco. Pressiona, né? É porque precisa segurar, né, a parte. Isso. Tá certo. Veja cada detalhe, né, doutora, que muitas vezes a gente, na vida comum, no mundo profano, alheio à gravidez, a gente vê uma mulher grávida e não imagina, né, pequenos detalhes, né? E diga-se de passagem, até emocional. Ela ali sorrindo e tudo, mas por trás daquilo, de repente... Isso, a oscilação hormonal e emocional da puérpera é bem intensa. É bem intensa, E prejudicada pela privação de sono. A Também, privação né? de sono é uma coisa... É algo que só uma mulher consegue passar. Só, né? Não adianta. Homem não adianta inventar que não vai... E nem vai entender, né, doutor? Isso. Nem vai entender. Ele deve pagar depois que o bebê nasce, que ele tem que ficar acordado cuidando do bebê. E além disso, depois que nasce, a mãe é que fica acordada até, inclusive, para amamentar, né? Então, Isso. E por falar nisso, a criança precisa ser amamentada de quanto em quantas horas? Ou enfim, quantas horas mesmo? É preconizado o que a gente chama de livre demanda. Livre demanda O na hora que o rapazinho bebê... quer, ou a bebê quer. Isso. Chega um momento que essa livre demanda vai sendo, assim, ajustada. Ele vai certo? dizendo, ou ela vai dizendo, não, não quero agora, né? Porque, assim, quando a criança nasce, o estômago é muito pequenininho, cabe no máximo 5 a 7 ml. É muito pouquinho, né? Isso. Então, ele vai mamar, vai encher rápido. Mas também, como o leite materno é extremamente absorvido, tanto é que crianças que mamam, muitas vezes pode passar até mais, tipo, 5, 7 dias sem evacuar, porque o leite é praticamente todo absorvido. Isso. Aí, isso faz com que ele absorva rápido e logo vá querer mamar novamente. Certo, tá Então, certo. por isso que de início essa demanda é muito mais curta. Então, tem criança que mama a cada 1 hora, tem criança que mama a cada 2 horas, tem aquelas que Mama logo... e dorme, mama e Isso. dorme, mama e dorme, né? Aí, às vezes, a mãe fica assim, não tá saciando porque tá querendo muito rápido. Mas, às vezes, é por conta disso, o estômago é muito pequeno. O estômago cresce com muita rapidez. Tipo, com 1 mês já tá do tamanho, já tem acho que 80 a 100 ml, até 150 ml, o estômago já tá comportando. 1 mês já tá Isso. de 7 para 80. Isso. Mas até lá, até essa adaptação, ele pode querer mamar com mais frequência. E depois de um tempo ele vai diminuindo. O recomendado para crianças bem pequenas, recém-nascidos, 2, 3 meses, é a cada 3 horas no máximo. Depois disso, depender de como a criança está evoluindo, se tá ganhando peso e tudo, é que vai vendo se pode espaçar um pouquinho mais, principalmente durante a noite, até para a mãe conseguir dormir um pouquinho mais. Mas durante o dia, sempre é preconizado tentar pelo menos a cada 3 horas. E a mãe não tendo uma boa noite de sono, ela não vai conseguir produzir leite ou não tem nada a ver? Tem. Tudo a ver, né, doutor? Tem tudo a ver. Digo isso por experiência própria. Experiência própria, né, doutor? Quando eu consegui dormir um horáriozinho a mais, eu tive uma produção de leite que aumentou. Foi, né? Isso. Porque faz diferença, o descanso faz diferença. E ainda tem a questão também alimentação. Tem muito em relação... não pode alimentar com tal... O pessoal fala muito feijão,
com leite. Tem várias coisas que dizem que não pode alimentar, mas isso depende de mãe para mãe. Tem mãe que pode comer tudo e a criança não vai ter nada. Já tem outros que, se comer algumas coisas, a criança pode ter cólica, refluxo, alguma coisa assim associada. Mas, assim, é justamente uma discrepância que acontece na vida de toda puérpera. Não pode comer isso, mas você tem que se alimentar bem. Então, é uma dicotomia absurda, porque... Então, quem está nos assistindo agora não vai indicar porque você passou por aquilo. Orienta a pessoa que procure a médica e busque orientações adequadas, né, doutora? Isso. Ou seja, não é porque a doutora se alimentou como feijão ou alguma outra coisa que não seja, que não se dava bem na amamentação, que a outra amiga, sua amiga, ela pode até comer feijão, não tem problema, né? Tem mães que comem feijão sem problema nenhum, tomam leite com lactose, leite sem lactose, não faz diferença nenhuma. Já tem outras que têm que fazer uma restrição alimentar. Mas isso é de cada pessoa. Cada ser humano. Estou conversando aqui com a médica pediatra, a doutora Micaela Josine, aqui no programa Café com Leite, falando sobre a amamentação, o primeiro gesto de amor e proteção à vida. Doutora, vamos tomar água? São Geraldo, por favor. E a senhora aceita um cafezinho? Aceito. Só hoje, né? É uma hoje... exceção, né, doutora? Por favor. Café com leite, né, doutora? Quer conhecer um pouco mais sobre a amamentação? Você fique ligado. Doutora Micaela vai continuar com a gente e promete que no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. Vou pedir permissão aqui à doutora, com todo respeito, para falar com você, telespectador, para você agendar-se aí, anotar, pega a caneta, anota no seu celular, não tem mais caneta não, agora anota no celular e agenda, bota lá na tua agenda, dia 22 de agosto, das 7 às 14 horas, você tem um compromisso comigo. Rua Delmiro Gouveia 163. É a nossa 11ª campanha de doação de sangue. Eu preciso que você esteja presente junto com o Hemócio aqui na Rua Delmiro Gouveia 163. Junto com a Farmácia Gentil, com Leite Contabilidade, com a TV Café com Leite, com a TV Verde Vale. Uma equipe maravilhosa esperando por você, mas em especial o Hemócio. Os profissionais do Hemócio para fazer a coleta. Nós queremos 120 bolsas e contamos com a sua colaboração. É um sábado, não tem por que você reclamar que não pode vir. Nós estaremos aqui, era até 12 horas, viu? Nós estendemos até às 14, porque você vai trabalhar e volta por aqui, lancha aqui mesmo e faz a sua doação e vai embora. Vai embora não, vai para casa, tá bom? Dia 22 de agosto, essa data é muito importante e nós queremos a sua contribuição. E você pode vir trazer seu esposo, sua esposa, seu marido, seu vizinho, seu amigo, seu parente, seu tio, seu pai, seu avô. Traz todo mundo, vem para cá, vamos fazer a festa. Afinal de contas, não custa nada, né? Um ato de amor também, lembre-se disso. Doutora Micaela, doutora, aquele primeiro leite, eu vou dizer leite, mas é colostro, né? Isso. Ele é o primeiro leite que a mamãe, digamos assim, oferece ao filho. Ele é leite, qual é a diferença? Colostro, leite, qual é a diferença? Ele é leite. É leite. A composição dele é diferente, ele é mais gorduroso, ele tem mais proteína, então isso faz com que ele seja o que eles chamam de leite forte. A cor dele parece uma cor mais transparente, mais translúcida, por isso que algumas pessoas acham que é um leite fraco. Mas não, pelo contrário. Ele é muito... o pessoal chama de leite forte, que é justamente o primeiro alimento que a criança vai consumir e tem um valor calórico muito grande. Isso. Então, não vamos esquecer, né? Mamães do Brasil, né, doutora?
Legal. Então, ele tem mais consistência do que o próprio leite? Não, não é a consistência, ele é a caloria Caloria. e também a parte, e assim, ele tem proteínas, gorduras que são muito importantes para essa fase inicial. Depois, quando tem a pojadura, que falam que é que o leite vem mais denso, e ainda tem a questão que durante uma amamentação, toda a amamentação, por exemplo, vem primeiro a parte mais líquida, com mais água e tudo, depois vem mais sais minerais, e por isso o leite posterior é que é mais gorduroso. O próprio organismo da mãe vai fazendo essa transformação. Isso, toda mamada é dessa forma, tanto é que indica-se que a criança mame um certo tempo, uma mama, para poder ir para outra, para não perder essa mama, esse leite posterior, que ele é mais denso, mais gorduroso. E esse chamado colostro, ele dura em média quanto tempo com a mamãe? Normalmente são poucos dias. Poucos dias, né? Isso, às vezes 2, 3 dias, alguns se estendem até 4 dias. Pouco tempo, né? Até chegar a pojadura ele pode ir aparecendo, mas ele vai mudando no decorrer que da criança vai crescendo. Mas é pouquinho tempo, colostro. A senhora falou no bloco anterior naquelas mamães que fazem redução de mama. O tamanho da mama tem alguma relevância ou interferência na amamentação? O tamanho da mama em si não, mas o mamilo tem diferença. Porque existe mamilo plano, existe que a criança não consegue pegar, fazer a pega da forma adequada. O que é plano não pega, né? Isso. Aí muitas vezes as mães precisam fazer algumas massagens, algumas estimulações na mamilo para poder fazer o bico, ou então usar são uns dispositivos de silicone que coloca no peito que vai ajudar a fazer esse bico. E a criança mama através desse dispositivo, a mãe coloca no peito e a criança mama em cima desse é tipo um mamilo de silicone. Sim, certo. A auréola muito grande em si, porque assim, a gente fala que tem que tentar pegar o máximo possível a auréola, mas se tem uma auréola muito grande, a mãe, obviamente isso não vai ser possível. Então tem que pegar o máximo que for adequado para aquela mama. É porque na auréola, a boca do bebê, digamos assim, a senhora vai me corrigindo, é um espaço onde ele suga, digamos assim? Porque a auréola é aquela parte mais escura da mama. Certo. E no centro fica o bico. Certo. O importante é ele pegar o bico do peito e uma parte da auréola. Certo. O máximo porque conseguir, a depender do tamanho da auréola, né? Isso. Certo. E principalmente essa parte de baixo, como falei anteriormente, que tem que ficar uma pega boa. Absorver melhor. Isso, porque com a mandíbula que ele vai fazer e com a língua que ele vai fazer a sucção melhor. Então essa parte inferior é que tem muita importância de estar com um lábio invertido, de ter uma pega boa para poder conseguir mamar da forma adequada. Medicação. A mamãe que toma medicação tem interferência Depende da medicação. Tem medicações que não podem ser usadas durante a gestação. Além de algumas que não podem ser usadas durante a gestação, tem outras que não podem ser usadas durante a amamentação. Então, toda vez que precisar entrar em uso de alguma medicação, tem que conversar com a ginecologista ou mesmo com a pediatra que está acompanhando para poder ver se essa medicação pode ser utilizada ou não. Porque algumas passam pelo leite materno. A amamentação, ela pode... Bom, fala-se muito que traz uma saúde bem melhor para a criança. E para a mãe, tem alguma interferência? Assim... O fato dela amamentar? A mãe que amamenta, ela tem que se alimentar muito bem, porque ela está dando o alimento para o filho. Certo. Então, ela literalmente está sendo sugada de uma forma boa, obviamente. Sim. Então, ela tem que se alimentar bem. E o se alimentar bem não inclui só comer muito, inclui comer coisas saudáveis para poder também passar nutrientes saudáveis para a criança. Muitas mulheres que conseguem amamentar, isso não é o geral para todas. Tá? Algumas conseguem emagrecer mais rápido. Porque tem um gasto calórico muito alto com uma mãe que amamenta. Já isso não acontece com todas as mães. Tem algumas mães que conseguem dar mamar, mas não conseguem ter um ganho de peso, uma perda de peso adequada durante esse período. E a perda de peso não é uma coisa que é para ser pensada de fato nesse período. Até porque por toda a oscilação hormonal que tem. Mas é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas ainda cobram de uma pessoa que acabou de ter um filho. E
não perdeu peso ainda e tudo, que é uma coisa que não é o período. Existe um momento certo para a mãe poder voltar a pensar que eu tenho que perder peso. Ele passa 9 meses se transformando, não é no outro mês que ele já, né? Isso. E assim, não é porque uma pessoa conseguiu perder peso muito rápido por conta da amamentação que obrigatoriamente a outra mãe vai precisar fazer da mesma forma. O mal das pessoas, homens também em especial, é copiar o outro, né? É como tomar medicamento. Toma esse medicamento aqui que eu tomei e fiquei bom. Isso. Né? Então, é copiar, porque eu criei 10 filhos desse jeito. Aí tu vai criar 2 e tá, sabe? Quer ser professora porque teve 10. Teve 10 e não aprendeu. Não, e uma mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, o que mais escuta são os famosos pitacos. Os pitacos. Pitaco para tudo. Sempre, e sempre tem, né? Tem. Sempre tem. Doutora, um processo de amamentação, ela estreita mais a relação entre mãe e filho? A amamentação é uma forma de vínculo, certo. Não a única. Porque é uma coisa que eu acho até bem importante falar isso, porque existem mães que não conseguiram amamentar e conseguem ter um vínculo maravilhoso com o filho, independente da amamentação. Não é, assim, o fato de você estar com a criança lá, mamando no seu seio, faz um vínculo, não tem como dizer que não faz. Mas não é a única forma. Sim, tem tantas outras, né? Porque eu falo isso porque existem realmente mulheres que são frustradas por não terem conseguido amamentar. E isso não é uma coisa, assim, tem mulher que tem o desejo de amamentar e tudo e não consegue. E acabam tendo uma frustração. Sendo que, assim, isso não é a única forma de vínculo. Sim, não é a única, né? Isso. É possível ter uma vida... É uma forma maravilhosa de vínculo. Que se a mãe conseguir é maravilhoso, mas não é a única. Pense nisso, né? Isso. Pense nisso. E assim, até você, eu não consigo amamentar, mas eu consigo fazer sendo exclusivo, mas um aleitamento misto. Eu não consegui de forma alguma, eu tendo que dar fórmula. Não existe diferença entre o vínculo mãe e bebê, porque é um ser que foi criado dela, veio dela, então não existe como separar isso. O vínculo existe. Doutora, pai pai só faz dormir. E deixa a mãe com a corda. O pai só faz dormir. Como nós poderíamos aqui puxar a orelha do papai? Eu não sei se bem seria puxar a orelha, mas no quesito de chamar a atenção, sabe? De que qual a importância dele nessa relação mãe-filho, amamentação, que eu acho que deve ter, né? Tem. O primeiro de tudo e o essencial, a conversa antes da criança nascer. Aquela história, o combinado não sai caro? Sim. Combinar, não, como é que vai ser? Depois você vai me ajudar como... Aliás, não é ajudar. É uma história que eu escuto várias vezes. Pai não ajuda, pai faz a parte dele. A parte dele, Então, o que é que foi combinado? Eu preciso trabalhar porque eu tenho que trazer... Enquanto você está de licença, eu tenho que trazer dinheiro para dentro de casa. Beleza, então não vai ajudar durante a noite. Mas vai fazer o quê? Eu acho que essa parte do combinado é que é bem importante. Na hora da amamentação, o pai estando em casa... Desculpe. Enquanto a mãe amamenta, o pai pode trazer alguma coisa para a mãe comer durante a amamentação, trazer água, perguntar se quer ligar a televisão, assim, trazer conforto para a mãe. É uma coisa que é muito, assim, é essencial. A atenção, né? Isso. A atenção engloba tudo isso, né? Isso. Fora isso, assim, a mãe deu de mamar, que é uma coisa que é exclusiva dela, fato. A amamentação em si é exclusiva da mãe. Mas aí tá no aleitamento misto, ou então tá só na fórmula. O pai também pode dar mamadeira. Ou então, a mãe deu de amamentar, mas aí o pai bota para arrotar. Então, assim, são várias coisas. Existe o combinado que foi feito, mas só que isso não é uma coisa que tem que ser engessada. Também, se durante como está sendo a vida com a criança e tudo, as coisas forem sendo assim, diferentes do que se tinha imaginado, tudo pode ser adaptável. Mas o principal é isso, combinar e se adaptar a cada situação. Combinado não sai caro, né, doutora? Isso. E a vida, e transforma a vida, até porque com esse diálogo, que é um momento, inclusive, que, em especial, a mamãe está precisando muito, entre aspas, precisando no quesito assim, ela
ela nem sabe que está precisando diante do que está passando, porque é um momento emocional muito forte, né? Então, se dê, converse, pergunte, né? Eu acho que essa interação talvez quebre algum gelo e dê mais conforto, mais segurança, pronto. Eu acho que a mãe estando mais segura, ela não precisa nem fazer nada. A segurança e acolhimento. E acolhimento, que às vezes é o que a mãe mais precisa durante o puerpério. Tá certo. Gente, eu estou conversando aqui com a médica cirurgiã pediátrica, doutora Micaele Josini, aqui no programa Café com Leite, falando sobre a amamentação, o primeiro gesto de amor, aqui no programa Café com Leite. Eu vou preparar mais um cafezinho aqui para a doutora, né? Estamos falando em leite materno e olha só, eu vou oferecer um cafezinho com leite para a doutora Micaele. Doutor, vamos beber mais água, São Geraldo. Doutor, inclusive na amamentação, beber água é sempre muito bom. É essencial, né? Isso, porque até para a produção tem que ter uma quantidade adequada de água que a mãe precisa beber. É líquido, né? Líquido, né? Por favor, doutora. Doutora, vou pedir a senhora, mas eu vou lhe oferecer o meu cafezinho, né? Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema com a nossa convidada, a doutora Micaele Josini, ela que é cirurgiã pediatra aqui no programa Café com Leite? Você fica ligado, no próximo bloco tem mais para você, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, conversando hoje com a médica cirurgiã pediatra, doutora Micaele Josini, aqui no programa Café com Leite, falando sobre a amamentação, né? Mas eu preciso pedir permissão à doutora para mostrar aqui para você. Ficou linda, não ficou? A 10ª edição do Café com Leite em revista. Linda essa revista, ó. E tem muita matéria de saúde aqui, viu? Muita matéria de saúde aqui, muitos temas interessantes. Inclusive, eu vou pedir à doutora para a próxima edição escrever uma matéria sobre. Produção, anote aí para eu cobrar a doutora. Ela nem aceitou ainda, mas eu já vou convidar. Escrever algo sobre a amamentação, eu acho que é interessante. Em uma das nossas edições anteriores, parece que tem um tema sobre a amamentação. Aqui nós temos matérias de saúde, educação, cultura, economia, política e até de direito. E você pode sim pegar o seu exemplar na Rua da Amílcar Gouveia 177, no centro de Juazeiro do Norte, na sede da TV Café com Leite. Ela foi feita para você. Entre em contato através das nossas redes sociais e a nossa produção vai enviar para você gratuitamente. A sua está com a nossa produção. Essa daqui é da doutora Josini. Separei aqui, pedi permissão à doutora só para falar na revista dela. Doutora, essa daí é sua, viu? Tá ótimo. Já estava vendo já o soldadinho do Araripe, linda, acho lindo. Ficou lindo. Aqui, ó, que é a fêmea. É? Outro dia me ligaram e perguntaram, e esse canário que foi colocado ao lado do soldadinho? Não é um canário, é a fêmea. Eu não sabia que era da cor Pois diferente, eu jurava verde, que era né? da mesma cor. Pois é. Aí, mas é a fêmea do... E essa revista foi lançada na terça-feira da Expocrato. Doutora, eu acho que eu não tenho mais de 50% já vieram buscar. Impressionante. Graças a Deus, está bem aceita. Doutora, nosso assunto aqui é a amamentação e uma coisa me chamou a atenção nesse intervalo, eu aqui refletindo. Sobre a questão, por exemplo, uma criança quando nasce tem teste do pezinho, da orelhinha, do coraçãozinho, parece, não sei. Enfim, esses testes preliminares, assim, logo quando a criança nasce, tem alguma interferência, digamos assim, na amamentação, no processo de amamentação futuro da criança? Além desses testes que você falou, que são obrigatórios já desde o início, teste da orelhinha, teste do coraçãozinho, do pezinho, também existe o teste da linguinha. Ah, tem da linguinha também? Tem um teste da linguinha que é feito ainda durante o período de internação da criança, certo? É um teste de triagem. A linguinha, todos nós temos um freio lingual, fica na parte inferior da língua. Aquele risquinho lá que segura a língua, né? Volte. E é um freio anatômico. Só que existem variações anatômicas e esse teste é justamente para poder ver se tem essas variações anatômicas. Existem vários estudos para poder ver se realmente essa alteração anatômica pode causar uma alteração da mamada, na verdade, ou futuramente uma alteração na fala. Mas são todos,
são muitos ensaios clínicos, etc., que estão sendo feitos para poder ver de fato se existe uma relação entre freio lingual curto e atrapalhar a mamada ou fala no futuro. Mas, assim, vários estudos ainda necessitando ser feitos, porque para isso é necessário um acompanhamento a longo prazo, para poder determinar se não realmente o freio lingual curto pode causar alteração. Em relação à mamada, que é uma coisa mais, digamos, onde a criança nasceu e começa a mamar, não existe, de fato, nos estudos mais recentes, uma comprovação científica de que prove que freio lingual curto pode atrapalhar a mamada. Tanto é que tem o estudo mais recente que eu já vi, é de julho do ano passado, que foi publicado na revista americana de cirurgia oral e maxilofacial, que fez um ensaio clínico comparando um grupo que fez a esferotomy, que é a cirurgia para cortar esse freio, com um grupo que não foi feito a frenotomia, sendo que tanto os consultores de amamentação quanto as mães não foram informadas quem fez e quem não fez. E nesse estudo não se viu diferença entre o grupo controle e o grupo que foi feito realmente a cirurgia. Certo. Então, assim, ainda é uma coisa, como existe esse teste em vários países, inclusive é um teste de triagem, não é um teste que indica de fato uma cirurgia. Ele é assim, tem o freio lingual alterado, mas tem criança que tem o freio lingual alterado e mama super bem. Já tem criança que não tem o freio lingual alterado e não consegue mamar. Então, é o que eu falei, aquela história, do ser único. Sim. Tem que ser avaliado, além do teste da linguinha, que é um teste de triagem, se a criança é sintomática. Certo. E além disso, sintomática por quê? Porque assim, a gente pensa, existe o freio de língua, mas, por exemplo, existe torcicolo congênito que pode atrapalhar a pega da criança. Que isso, consegue pegar bem no peito, não consegue pegar bem no outro. Aí, às vezes, você já começa a achar... E tem até essa interferência? Sim. Pode pegar numa mão de uma forma e na outra não? Isso. Por crianças que têm torcicolo congênito, que elas nasceram com torcicolo, elas têm mais facilidade, às vezes, para pegar de um lado do que do outro. Justamente porque tem um lado que ela sente dor. Aí prejudica a mãe? Também. A mama, né? Porque ela suga, o outro não? Isso. Pode prejudicar a mãe nesse sentido. E além do que a criança, ela vai tender a ficar mais na mama, ela também, se não for corrigida, ela vai tender a ter um encurtamento da musculatura do pescoço, que pode causar problema postural mais na frente. Fora isso, existem as crianças que têm micrognatia, que vai fazer com que a pega não seja tão adequada, ou então quando a musculatura do assoalho bucal, ela é mais... a palavra correta não é fraca, é como se ela fosse hipoativa. E são várias coisas que podem alterar a mamada, o bebê conseguir mamar da forma adequada, e o freio de língua pode ser uma delas, mas assim, a criança e a mãe são um ser, nesse momento, que a gente diz, são dois seres separados, mas que estão em íntima ligação o tempo todo, principalmente no início, existe o que falam de esterogestação, os primeiros 9 meses fora da barriga, a gente chama de esterogestação, que a criança está se adaptando ao mundo para poder, sim, dizer, eu sou um ser diferente. E como isso, toda uma avaliação deve ser feita, multiprofissional, não é só um pediatra, não é só uma consultoria de amamentação, fono, existe um grupo de pessoas que estão reunidas para fazer o bem para essa criança e para essa mãe. Certo. Doutora, me diga uma coisa, já que a senhora falou nessa questão de que, havendo essa dificuldade da criança, por exemplo, dependendo de cada criança, é lógico, pode prejudicar a mama, uma das mamas da mulher, aí me veio aqui à mente a questão das mulheres que usam silicone, prótese, silicone, né? Isso tem alguma interferência? Porque a senhora falou lá no primeiro bloco que pode ocasionar aquelas mães que têm uma mama muito grande, que fez a redução e tal. E quem tem essas próteses? Pode Depende aumentar muito, normalmente? Pode. Depende muito do tipo de cirurgia que foi feita. Que tem gente que precisa reduzir a mama, mas aí bota um silicone porque a mama é flácida para poder ficar a mama mais fixa, digamos assim. A palavra não é essa, mas me falha na minha memória agora. Né? Mas... Existe a forma como se foi só para colocar o silicone, como foi que foi colocado, se foi uma incisão inframamária, se foi incisão axilar, porque existem várias técnicas para colocar silicone. Certo.
Se teve alguma complicação no pós-operatório, teve infecção, se teve alguma alteração que pode ter alterado os ductos mamários depois da cirurgia. Então, assim, depende muito do tipo de cirurgia que foi feito, se teve alguma complicação porque só a prótese de silicone em si não é contraindicado, não é uma coisa que vá prejudicar a produção de leite, não. Mas se acontece algo dessa natureza, por exemplo, e a mamãe ainda, a mulher ainda não está grávida, ela deve se preparar para uma oportunidade, um momento oportuno de gravidez possível, natural lá na frente, ela ter conhecimento disso, que isso pode impactar, né? Isso. Porque se teve essas intercorrências no momento cirúrgico, é algo que pode no futuro atrapalhar a amamentação. Não é só... Não é obrigatoriedade, mas pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Mas é bom que ela tenha conhecimento para que não possa prejudicar o bebê, né, doutor? Porque é o único prejudicado, né? Que não tem nada a ver com isso, não é com nada, Não, né? mas assim, uma coisa que eu falo é que assim, até brincava, não, mas eu não estou conseguindo dar mamar e tudo. A criança não vai morrer de fome. Existe fórmula para isso. Graças a Deus existem vários tipos de fórmula. Não, eu não estou aqui fazendo uma apologia que tem que usar fórmula, não. Mas a apologia que eu faço aqui é tirar um peso, uma culpa da mãe. Porque a história de nasce uma mãe, nasce uma culpa, existe. E não é, assim, você não conseguir amamentar, não é para ser uma culpa. Não se culpe. Isso. Aí, então, assim, a criança vai conseguir se alimentar de alguma forma. Se não for amamentando, vai ter fórmula. Vai chegar um momento que ela vai conseguir comer comidinhas e tudo é uma adaptação. Até porque se a mãe se ater a essas preocupações, aí aqui talvez não consiga ainda amamentar, dadas as tensões, né? Doutora, existe existe leite fraco ou isso é mito? É mito, completamente. Não existe leite fraco. Não existe, não. Né? Todo leite é o adequado. Inclusive, é o mais adequado para a criança quando a mãe consegue amamentar, porque é o leite que foi feito para aquela criança. Então, não existe leite fraco. Eu já gravei aqui alguns programas, doutora, sobre a doação do leite materno, né? A coleta, fazer toda aquela coleta e entregar, ou as pessoas preparadas irem buscar e armazenar e etc e tal. Esse leite que é armazenado nos bancos de leite tem a mesma, eu vou dizer, consistência, ou seja, é importante para os bebês, porque não é da mãe, não tem problema. Não tem problema. Tanto é que quem conseguir doar leite, por favor, faça. Os bancos de leite agradecem. As crianças que precisam de leite agradecem. Principalmente tem crianças que estão em UTI, que precisando de leite, porque a mãe, muitas vezes, como a mãe não teve estímulo, porque a criança teve que ir para a UTI, elas não conseguem produção de leite, às vezes, adequada para poder ter o leite para dar para o filho. O leite só vem quando é estimulado? Não. Ele vem com maior intensidade. Sim, depois certo, mas assim, ele já tem... Tanto é que pode ter até um pouquinho de escape já antes da criança nascer. Mas aí não é para ser muito estimulado, porque estimulando o peito antes da criança nascer pode causar um aumento da ocitocina que vai fazer com que tenha um trabalho de parto prematuro. Isso. Existe todo um cuidado em relação a isso. Pequeno detalhe, né? Quer dizer, se estimular, pode ter um parto Tanto prematuro. É que assim, a mãe que amamenta, ela consegue fazer uma contração de útero muito mais rápida. Por causa justamente da liberação desse hormônio. Olha só como é o corpo humano, né? O organismo, né? Quão importante é. Doutora, tem outra coisa que sempre se comenta, que é a questão de substituir a mama por leite, outros tipos de leite. Leite de né? cabra, leite de cabra, vaca. leite de vaca, etc. Ou então os de chupeta ou mamadeira. Isso atrapalha a criança na amamentação? Assim, o leite da cabra é feito para o cabrito. O cabrito, não é para o bebê. O da vaca é para o bezerro. Pro bezerro. A gente, depois de um tempo, a gente começa a usar realmente leite de vaca e tudo, mas só que existe, do mesmo jeito que o bebê da vaca, o bebê da cabra, eles têm o período de amamentação, a criança também deve ter. Então, principalmente os primeiros 6 meses de vida, é para ser evitado esse uso de leite animal.
Até porque, por exemplo, o leite de vaca, se ele for dado só, ele pode dar anemia ferropriva, o leite de vaca ou de cabra pode dar anemia megaloblástica. Então, assim, é um leite forte. Não, é o leite forte para... O cabrito para o bezerro. Isso. Então, é bom evitar. Tem as fórmulas hoje em dia que foram feitas para humanos. E, apesar do valor ser algo que realmente não seja tão, digamos assim, acessível, algumas fórmulas não têm um valor tão acessível, mas é o adequado, certo? Então, na necessidade, o ideal é um leite de fórmula realmente que vai ser mais adequado com os nutrientes necessários para o bebê. Nossa, Em relação à mamadeira, à chupeta, a indicação é evitar, porque pode dar o que a gente chama de confusão de bico. Que, assim, é muito mais fácil uma chupeta e uma mamadeira para a criança sugar do que o bico do peito. E ele se cala. Eu vou dar uma chupeta que ele vai ficar caladinho. Também tem essa parte. Eu não estou dizendo assim, tanto é que... Se ele chorou é porque está com fome. Ele não pode falar? Não. Não? Não. Chorar não significa Doutora, fome. eu já ia... Olha, se fosse comigo, eu já ia... Não, a criança, ela se comunica com o choro. Então, se ela está com frio, ela chora. Se ela está suja, ela chora. Se ela está com cólica, ela chora. Se ela está com fome, ela chora. Se ela está com sono, ela chora. É a forma que tem de se comunicar. Certo. Não adianta simplesmente assim, tá chorando, vou botar o peito. Acaba que é exaustivo para a mãe. Não vai, digamos assim, resolver o que a criança estava querendo dizer. Às vezes, a criança adormeceu no peito, porque o problema é que estava com sono, mas não mamou quase nada e já adormeceu. O problema, às vezes, era sono. Né? Isso. Então, essa questão de dizer, chorou, tem que botar no peito, não. Isso, inclusive, era um mito do passado. Que hoje em dia a gente vê, e ainda mais a mãe, com o tempo, ela vai descobrindo, tipo, ele tá chorando de tal jeito, isso era porque tá com sono. Não, a mãe é desse jeito, ela mapeia o dia filho, inteiro da criança, todos os detalhes, e depois assim, né? não, tá fazendo tal coisa, não é sono. Sono, já sabe o que é desse tudo, jeito. Né? Estou conversando aqui com a doutora Micaele Josini, ela que é cirurgiã pediatra aqui no programa Café com Leite, falando sobre a amamentação, o primeiro gesto de amor. Doutora, o tema amamentação, eu acho muito extenso. Nós poderíamos aqui até estender esse programa por outros, mas eu preciso fazer um intervalo para um cafezinho. Rapidinho, dá certo? A gente volta logo, tá? Tá bom. E você, fique ligado, nosso intervalo, você já sabe, é o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu falei que era rapidinho, eu já me deliciei de um cafezinho e de uma água mineral São Geraldo na companhia da doutora Micaele, mas já estou de volta agora para agradecê-la, doutora, por esse momento de tamanha relevância, de quão importante foi a gente falar sobre esse tema, diga-se de passagem, muito interessante, muito rico. Quero te agradecer e dizer que não demora mais tanto tempo vir aqui tomar um cafezinho comigo, não, que eu teria a honra e a alegria de lhe oferecer o meu café, viu? Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite. Espero realmente poder voltar logo para falar se Deus esse quiser. tema realmente é um tema que é muito relevante e, assim, presente na vida de todas as mães. Então, Com certeza, bem importante. Né? Muito obrigado, doutora, mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mandar um abraço aqui também. Olha, a produção mandou aqui uma relação de advogados. Disse que hoje o programa vai ser dedicado só aos advogados aqui. Aí colocaram aqui, olha, doutora Francisca Bezerra, muito obrigado, viu? Você sempre manda uma mensagem para mim assistindo o programa, muito obrigado. Doutor Cavalcante, doutor Queiroz, doutor Vava Lemos, doutor Flávio, doutora Bela, doutora Aparecida Machado, doutor Rafael, doutor Luiz Carlos Saraiva, esse é do Crato, meu amigo. Doutor Pedro Jorge, doutor Marcelino, doutor Glerson, doutora Josefa Costa, só advogado, doutora Zildênia, doutor Milton Almeida, doutor Lemos e doutor Leitão Filho. Muito obrigado pelo carinho da companhia de todos vocês.
E a você que nos acompanhou até agora também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você com os meus convidados, fica aqui a nossa gratidão. Beijo a todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Nos veremos em breve. Tchau, até lá.